Deixar de ser cuidado e começar a cuidar. Se preocupar com o jeito de andar dos pais. Cuidado para não cair. Perceber que enquanto a gente cresce, vira adolescente e depois adulto, o tempo não passou só pra gente. Passou pros nossos pais. Só que ninguém fala sobre isso. Ninguém nos ensina a ver nossos pais envelhecerem. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu sou a Beatriz Pessoa. E eu sou a Marcela Freire. E para falar sobre esse tema, eu tô com ela, médica especialista em cuidados paliativos pelo Albert Einstein e especialista em geriatria pela Santa Casa de São Paulo. Seja bem-vinda, Juliana Jorge. Obrigada, gente. Obrigada. Surtei! Mas tô bem. Eu sou a Beatriz Pessoa. Eu sou a Marcela Freire. E sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom, antes de tudo, acho que você vai explicar um pouquinho por que Claro. que a gente pensou nesse tema pra hoje, né? Exatamente. Vou ter que fazer um disclaimer, acabar contando um pouco. Mas de um ano pra cá, eu comecei a lidar muito com o envelhecimento do meu pai. Ele tá há 10 anos doente, então já tá no processo, né, de envelhecimento, mas há um ano atrás isso ficou muito alarmante. Então ele precisou de muitos cuidados, começou a passar muito mal. E foi uma coisa que, né, a gente precisou tomar algumas decisões até muito sérias. Do tipo, vamos manter em casa, vamos colocar numa instituição de longa permanência. Então, situações que eu acho que muita gente aí pode estar passando e que ninguém prepara a gente. E muito essa questão de eu perdi, às vezes, um apoio que eu tinha ali e passei a ser esse apoio. Sim. Então eu falei com a Bibi, eu quero muito falar sobre como preparar a gente para ver os nossos pais envelhecerem, como fazer isso de uma maneira menos dolorida e talvez estar mais preparado, e a gente falar sobre isso, né? Porque os nossos pais, eles se envelhecem, eles vão se fragilizando, a gente precisa lidar com isso. E a gente, desculpa, eu te cortei. Imagina. A gente se acostuma com a ordem natural, entre aspas, das coisas, que são eles cuidarem da gente. Exato. E aí quando chega esse momento que foge, né, do natural, né, porque a gente diz natural, é muito impactante. Eu acho que é desafiador mesmo pra gente, porque também a gente tá lidando com a nossa vida, com as nossas emoções, e vem mais isso, né, no nosso dia a dia, então é bem impactante mesmo. E Ju, a gente sabe que antes, né, a expectativa de vida das pessoas já mudou do que era 50, 100 anos atrás. Sim. A gente pode considerar ainda que uma pessoa idosa, ela é idosa a partir de 60 anos? Então, pelas leis brasileiras ou pelo Estatuto do Idoso, a gente considera idosos acima de 60 anos. E pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é a partir de 65 anos. Ah, não sabia. Porém, o envelhecimento é heterogêneo. Antigamente, ele era um pouco mais, que a gente era mais esperado das coisas, mas com a evolução de tecnologia, evolução da medicina, né, ficou uma coisa mais heterogênea e isso faz com que a gente tenha idosos, que a gente chama de idosos jovens, que vão até os 80 anos, e acima de 80 anos são os idosos mais idosos, que a gente chama, que são os longevos, né, que são de 80 anos para mais. E mesmo assim, a idade, ela não coloca ela não especifica, né, aquele paciente como idoso. O que a gente fala é sobre funcionalidade. Então a gente vai ver que tem pacientes com 60 anos que estão acamados, né, e 80 anos eles estão, né, fazendo triatlon, se exercitando super. Então isso por isso que eu falo, é muito heterogêneo, né? Depende muito. Depende das doenças que acumula durante a vida, né? Mas também, principalmente, a funcionalidade. E a funcionalidade, quando a gente fala sobre uma pessoa ser funcional, é conseguir fazer as coisas básicas, né? É tomar banho sozinho, é se alimentar sozinho, fazer suas necessidades sozinha, sem uso de fralda e tudo mais, se locomover sozinho, que são as coisas básicas, né? Então, acho que isso que é o que coloca mais a idade, coloca mais a cronologia, e não mesmo a idade em si, sabe? Perfeito. E eu tenho a sensação que, às vezes, a velhice, ela vem acompanhada de uma comorbidade, é mais fácil de perceber que a pessoa está envelhecendo, mas às vezes ela vem um pouco camuflada ali no dia a dia. Então eu queria entender quais são os primeiros sinais, tanto físicos ou cognitivos, que uma pessoa dá quando ela está entrando de fato ali na terceira idade, está começando a envelhecer. Assim,
Aí a gente volta, né, nessa parte de funcionalidade, né? Então, o envelhecimento, como a gente tem envelhecimento externo, a gente tem envelhecimento interno também, né? Então, nosso cérebro envelhece, nossa musculatura envelhece. Então, a partir disso, a gente vai ver alguns sinais como uma lentificação dos passos, né? Dificuldade de subir escadas, por exemplo. Essa parte de uma lentificação do pensamento, então, ou que a gente chama até de esquece na hora, mas depois lembra. Então tem essa latência de pensamento, que esse demorar para raciocinar, sabe? Isso pode acontecer também, porque é natural do envelhecimento, né? Não é natural a gente ter esquecimentos recorrentes, enfim, que daí a gente vai entrar em outros diagnósticos e tudo mais. Mas o envelhecer acontece dentro também. Então são alguns pontos que a gente vê que não necessariamente são sinônimo de doença, né? Exato. São sinônimo do envelhecimento normal, né? Então, eu acho que fica mais nessa parte também a perda de audição, Sim. né? Que também a gente percebe que Minha mãe tá enfrentando isso agora, vai ter que usar aparelho. Então, que é o envelhecimento da parte auditiva, né? A dificuldade visual também, que antes não enxergava para longe, agora não enxerga mais para perto. Então, são mudanças normais, né? E é isso, quando a gente não tem um envelhecimento patológico com doença, ele é mais lento mesmo, porque é o nosso jeito, né? E foi como eu falei, cada pessoa é uma pessoa, cada idoso é um idoso, e cada envelhecimento vai ser, né, de acordo com o paciente, as doenças, enfim, que fica na vida, e todo o externo também, que o externo é muito importante para isso. E quando a gente fala na hora de procurar um geriatra, então, para um pai, para um avô, é muito mais, então, observar esses sintomas físicos e tudo que está acontecendo no entorno do que, de fato, deu 60 anos, vamos procurar um geriatra. Exato. E eu acho, assim, que hoje a gente percebe isso na geriatria, uma mudança mesmo. Porque antes as pessoas procuravam, né, quando estavam doentes. Hoje as pessoas não procuram mais. Eu tenho conhecidos que começam, assim, pacientes que com 50 anos já querem passar no geriatra. Porque é isso, o geriatra, ele vê o paciente como um todo, né? Não é só o cardiologista que vê o coração, enfim. Ele vê um parte como um todo que, às vezes, outras especialidades eles não veem. Como, principalmente, essa parte de funcionalidade que a gente fala. Seria tipo um pediatra para criança, Exatamente, né? É exatamente o pediatra para criança que vê tudo e tenta resolver tudo, sabe? Ele é um geral de tudo, ele vai fazer um raio-x, né, do seu... Exato, e é isso, e tem coisas que as pessoas... os familiares, todo mundo fica assim, nossa, mas será que é normal isso? Será que ele não tá envelhecendo muito ou tem algum problema? Né? Então, por isso que, às vezes, a gente tem um certo preconceito, né, com o envelhecimento. Sim. E então, acho que é por isso que as pessoas, às vezes, procuram mais tardiamente um geriatra, né? Ou qualquer médico que faça esse acompanhamento mais de perto, assim, da parte, né, do envelhecimento. Mas a gente vê que cada vez mais, por conta dessa busca, né, pelo envelhecimento saudável, porque o envelhecimento saudável não é só comer, né, coisa natural, coisa, né, boa para a saúde, ou a mesma questão de atividade física, é você ser funcional. O saudável é você continuar funcional. Então, o funcional é você fazendo suas coisas com 60 anos e fazendo as mesmas coisas. Talvez com uma certa dificuldade ou com uma lentificação, mas as mesmas coisas lá com 80 anos, né? Então, esse é o envelhecimento saudável. Esse é o envelhecimento que a gente quer, assim, para os nossos pacientes, para os idosos. É essa autonomia, é manter a autonomia deles. E com base nessa experiência que você teve na clínica, por que você acha que é tão difícil para as pessoas aceitar essa fragilidade dos pais? Eu acho que é a gente ter a noção do ciclo da vida. Eu acho que a gente perceber, porque desde criança a gente tem, né, quem tem esse privilégio de ter os pais sempre por perto. E quando eles envelhecem, parece que a gente tem mais a noção da finitude,
né? E essa noção da finitude atropela a gente, porque a gente não fala sobre morte. Não. A gente só fala sobre vida. É. E falar sobre morte é uma coisa muito difícil de ser falada, e isso acaba deixando a gente angustiado, porque a gente sabe que eles estão mais próximos da morte, né? E quando a gente vê um adoecimento, alguma coisa, isso fica mais próximo ainda, né? Sim. Então isso traz uma insegurança pra gente muito grande, né? Então eu acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o envelhecimento, com o adoecimento dos pais. Porque a gente não tá pronto, sabe? Pra lidar com a finitude. A gente não é falado sobre isso. E assim, eu vejo agora, né, com o acompanhamento de idosos, com os meus pais também, né, mais idosos e tudo mais, a gente tem um medo de perda, né, gigantesco, Sim. né? E esse carinho de alguém que cuida da gente, e a gente não ter mais essa pessoa, né? Então acho que isso é o que a gente não tem coragem mesmo, sabe? Nem de se falar. E a gente não tem coragem de falar com os nossos pais também. Não. Porque seria uma coisa importante para ser conversado, né? Sobre, que a gente chama de linha de cuidado. Porque é isso, as pessoas estão envelhecendo. E como elas querem ser cuidadas? Porque isso ninguém pergunta. Ninguém pergunta. E até se acontecer alguma coisa, eu tenho uma tia que ela tem esse combinado com os filhos, né? Se acontecer alguma coisa, o que a gente vai fazer? Exato. Então ela já se organizou financeiramente, então um dos filhos tem a conta dela, ela já deixou tudo mais ou menos planejado. Sim. Porque a gente não fala sobre isso. Não. Não é uma coisa que a gente planeja. Não. E a gente vê que agora tem o que a gente chama, né, de diretivas antecipadas de vontade. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. São diretivas mesmo que a gente faz no consultório, né, para saber o que o paciente quer, o que ele espera do fim de vida dele, o que ele quer, qual é a dignidade que ele quer. Por exemplo, eu conheço tanto a minha mãe que eu sei o que seria digno para ela e o que não seria digno, né? Mas e se entra outra pessoa da família? Porque nesses momentos de doença tem muitos julgamentos, né? É o que mais tem. Principalmente nas doenças, né? No cuidado do idoso. Todo mundo quer dar um pitaco ali, né? Na todo família. mundo, e ninguém se prontifica a cuidar. Isso que eu ia falar, ninguém quer levar pra casa. É. Às vezes, Não. quando vem dar uma opinião, eu falo, leva pra sua casa. Exatamente. Ninguém passa Vai lá você, então. Ninguém passa a dificuldade que a gente passa, Sim. né? Então, é importante, sabe? Como é importante a gente falar sobre a vida, sobre como é bom viver, a gente precisa falar também como você gostaria de que fosse o seu fim de vida, né? Sim, perfeito. E eu tenho visto uma mudança nas gerações. E aí eu queria entender se você também percebe sobre isso. Porque essa geração que tá com 90 anos hoje, muitas vezes não se preparou para envelhecer. Não. E não sabia que ia, né? Então eu tenho um caso da minha família, por exemplo, de uma senhora que ela fala, ela tem acho que 96 anos, ela fala, todos meus amigos já morreram, todo mundo já morreu, o que eu tô fazendo aqui? Exato. E eu vejo uma geração, talvez a nossa, um pouco mais preocupada com envelhecer. Você vê Sim. isso mudando? Muito, muito. Porque eu acho que além do... E é isso que entra na busca dos pacientes mais novos por geriatra, por exemplo, né? Que a gente tem uma faixa etária agora que se preocupa muito com a parte de alimentação, né? Com a parte de Massa magra, musculação. E até agora, né, as gerações novas com o excesso de bebida alcoólica, né, tabagismo e tudo mais. Então são algumas coisas que a gente fala que são fatores modificáveis, né, que a gente consegue modificar durante a nossa vida e que vai trazer mais benefício, né. Eu tenho um paciente, né, que, enfim, a gente... eu diagnostiquei, né, uma pré-demência, né, um comprometimento cognitivo, e eu falei, né, a culpa é o cigarro e tudo mais, pelo tabagismo contínuo. Aí ele falou, mas eu com 16 anos, eu não pensei que eu poderia ficar assim com 60, né, e ter fumado a vida toda, né. Então é isso, eu acho que as pessoas, elas estão vendo, a gente tá tendo mais noção de como é esse envelhecimento, que é muito diferente dos nossos avós,
e que vai ser diferente dos nossos pais, porque os nossos pais estão tentando correr atrás disso agora, com 60 anos, né? Com 50, 60 anos. Tipo, meus pais têm 60 anos, eles estão na academia agora, nunca foram antes, sabe? Porque também eu fico lá no pé, né? Uma geriatra que os pais não vão na academia também. Não tem como, né? Mas é isso, eu acho que o mundo tá mudando muito, né? E eu acho que isso vale muito a pena. Porque é igual a gente ouve falar, né? A vida é músculo, então a gente precisa ir atrás disso, sabe? Isso é bem legal. Porque é isso, é funcionalidade, gente. Não adianta a gente ter 60 anos, 80 anos independente se a gente não conseguir fazer as nossas coisas, não conseguir sair, né, pra ir no mercado, conseguir ir no banheiro, conseguir levantar da cama, Total. sabe? Essa minha tia que fala se acontecer alguma coisa, ela fala que ela faz pilates e toda vez que ela faz esse movimento assim no pilates, ela pensa, sou eu limpando a minha bunda com 80 anos. Mas é exatamente isso, E são coisas do dia a dia, é igual, eu não sei se vocês já viram, né, é que pra mim aparece muito isso no Instagram, mas uma idosa que um treinador físico faz a idosinha levantar da cadeira. É uma que xinga ele pra caramba? Tem essa que xinga e tem uma que ele fala assim, vamos falar nomes de animais. E ela tá levantando da cadeira, que é um movimento super simples, mas que dependendo, né, da sarcopenia, da dificuldade, da fragilidade muscular, você não consegue mais levantar da cadeira. E são movimentos simples, entendeu? Que fazem toda a diferença no envelhecimento. E fazem diferença no envelhecimento tanto funcional quanto mental, né? Porque a perda de funcionalidade é uma questão muito problemática, né, pro idoso. Porque é isso, ele vai ficar mais em casa, ele vai ficar mais depressivo, ele vai perder, né, a comunidade que está em volta dele, então ele não vai mais no mercado, ele não vai mais na vendinha conversar com o vendedor, sabe? Essas coisas que vai perdendo a funcionalidade e ele fica mais deprimido, fica mais dentro de casa, né? Os índices de depressão em idosos são muito grandes, né? O índice de suicídio em idosos, incrivelmente, é muito grande, né? Principalmente acima de 70 anos. Então, é por isso, porque eles ficam sozinhos, perdem a funcionalidade, ficam isolados. Os familiares não querem saber mais da opinião, né, do idoso, porque isso acontece muito também. Então, é isso, é a perda de autonomia. E isso traz, né, muitos estresses, muitas complicações, né, na vida desse idoso. Eu acho que isso liga muito com aquele estudo de Harvard que a gente viu. Exatamente. Que é um estudo que fala que as pessoas, que teoricamente a solidão e o não ter amigos mata mais que o cigarro. Com certeza. E aí, isso é polêmico, né? Mas ao mesmo tempo faz sentido. Sim, e tem alguns estudos agora novo, principalmente esse que eu vi agora de 2022, que é um fator de risco modificável ao isolamento social, né, para a demência. Então, estudos falam que quanto mais você fica isolado e tudo mais, você perde essa interação social. E a perda da interação social você vai fazer alteração com a memória, com a linguagem, né, com como lidar com as situações. E isso é um fator de risco para demência. Então, entra nos modificáveis, como usar aparelho auditivo, né? Porque isso isola também o idoso. A parte de visão também, uso de óculos, enfim, de prótese, porque isso faz diferença, né? Então, isso muda muito mesmo. Por isso que quando a gente olha para as instituições de longa permanência, por exemplo, tem toda uma programação, né? Tem. De lanche, de fisioterapia, Bingo. de de tricô, Exato. salão de beleza. Ai. E é muito importante, gente, essa interação social, assim, é muito importante. E a gente vê que no dia a dia, assim, por exemplo, a gente tá numa mesa, né, de almoço. Às vezes, se o idoso tá lá mais quieto, ninguém vai lá falar com ele, né? Fica lá e ele vai criando esse isolamento, né? Ou aquela avó que fica no sofá, só que ela só vê a televisão, ela não escuta nada, né? E ela não consegue interagir com as outras pessoas. Então, por isso que é tão importante, né, a gente fazer essa interação, né, dos idosos com os idosos com mais jovens, né, para isso, para manter essa autonomia mais cognitiva mesmo, sabe? Perfeito, perfeito. E eu queria entrar num tema que a gente pincelou aqui no início, que é essa questão de deixar de ser cuidado e passar a ser cuidador, que é extremamente difícil.
Sim. Por que você acha que essa mudança do deixar ser cuidado e passar a ser cuidadora é tão desafiador? Eu acho que a nossa geração, né, dessa idade, assim, a gente sempre foi cuidado, né? E a gente não sabe cuidar. A gente, a não ser pais, mães, né? Mas eu acho que essa dificuldade da gente ver, né, a finitude, né, do nosso pai, dos nossos avós e tudo mais. E a gente lidar com isso, de trocar esse lugar de cuidado, eu acho que isso é muito complexo pra gente. Eu acho que a maturidade também, né, eu acho que isso interfere bastante. Por isso que a gente tem muito estresse de cuidador, principalmente, né? Que é uma patologia que a gente sempre pergunta nas consultas médicas, porque é isso. Quem que cuida desse idoso, né? Normalmente, a maioria dos casos, a gente tem esse corte de gênero, né? Que a maioria são mulheres, e principalmente mulheres de dentro de casa, né? Então são mães, tias, primos, noras, enfim, que cuidam desses pacientes e acabam gerando um estresse muito grande, né? Para elas, porque é a sobrecarga, né? Porque também é isso, a gente se sente culpado, a gente sente que a gente precisa dar tudo para aquela pessoa. Uma frustração de às vezes não conseguir, né? Exato, e aquela pessoa cuidou da gente, como que a gente não vai ser capaz de cuidar do outro? Entendeu? Como que a gente não vai devolver aquilo, esse cuidado, né? Que foi tão genuíno até agora, né? Então, eu acho que a gente fica muito frustrado para ter que lidar com isso e acaba a gente se sobrecarregando e não pedindo ajuda, né? Que é um dos pilares, assim, que a gente estava conversando, né, mais cedo, de quem que cuida do cuidador, né? E é isso, a gente precisa pedir ajuda, né? Seja ajuda para um vizinho, seja ajuda de familiar. Infelizmente, né, a gente está num país onde a desigualdade social é muito grande, e isso reflete muito no cuidado, né? Então, a parte de socioeconômica, ela está diretamente ligada com o estresse do cuidador. Então, a gente consegue ver o estresse do cuidador muito mais presente em classes mais inferiores, né? Por isso, porque o nosso país, ele não está estruturado, né? Ele não está estruturado, e não é aqui só, gente, é em vários outros países, países de primeiro mundo. Eles não estão estruturados para receber esses idosos e para dar esse apoio para os idosos e para quem cuida desses idosos, né? E outra coisa que traz muito na discussão é que esses cuidadores, eles vão parar de trabalhar também. Então, eles não são mais uma mão de obra, né? É menos uma renda. É menos uma renda. Então, isso tudo culmina, né, com o estresse do cuidador, com a dificuldade de cuidar. Então, eu acho que é por isso que a gente se frustra tanto, sabe? Em como lidar, como cuidar dos nossos parentes mais idosos, sabe? E aproveitando isso, né, falando sobre esse estresse do cuidador e, enfim, hoje em dia a gente tá tendo faixas etárias em que os idosos, que seriam considerados os idosos de antigamente, dos 60, 70 anos, estão cuidando dos idosos os de mais 80, idosos. 90 anos, né? Sim. Eu queria te perguntar como que a medicina tem enxergado esse movimento, assim? A gente chama de geração sanduíche tardia, né? Porque a gente tá no meio, né? Então eles têm que cuidar de alguém e tem que cuidar da geração mais nova e da geração mais velha. É verdade, né? É um acúmulo de cuidado. É um acúmulo de cuidado, né? E querendo ou não, um idoso cuidando de outro idoso, ele aumenta ainda mais a sobrecarga, né? Porque às vezes é um paciente que tem várias doenças também e ele acaba deixando de cuidar dele, né? Para cuidar da outra pessoa. Isso acontece muito, a gente vê muito no nosso dia a dia, filhas principalmente, né, nesse recorte de gênero, filhas que deixaram de trabalhar, que deixam a casa e tudo mais para cuidar dos pais, né, idosos, e fica só naquele movimento, naquele momento de se dar o máximo, né, porque é isso que eles têm. Mas, ao mesmo tempo, o estresse que gera isso é um fator de risco para sobrecarga também. E esses idosos esses que cuidam, acabam não ficando
sem cuidado, né? E acabam falecendo mais cedo, até por conta do estresse, que aumenta o risco cardiovascular, né? Aumenta essa parte de envelhecimento também. Então, são alguns pontos que a gente sempre precisa ficar de olho, né? Isso é muito importante, por exemplo, da gente falar numa consulta, né? Porque isso impacta na vida do idoso, no dia a dia do idoso, na vida da família, né? Sim. Porque um idoso com dependência, com essas dificuldades, ele traz dificuldades para outras pessoas, Sim. né? E é por isso que a gente precisa dessa rede de apoio, né? A rede de apoio é muito importante nesses casos. Então, e infelizmente, né, não é essa rede de apoio que é disponível para todo mundo, né? Mas a gente sempre, quando dá, assim, eu acho que vale a pena a gente sempre pedir ajuda, porque a gente não consegue cuidar genuinamente quando a gente está estressado e a gente não consegue cuidar de outra pessoa sendo que a gente está doente, né? Então, a gente precisa tomar muita atenção nisso, né? E isso é um ponto muito importante na consulta médica e tudo mais, porque isso vai mudar totalmente a vida desse idoso. E para uma pessoa, independente de ser idoso ou não, mas que está na situação de ser um cuidador, de cuidar de outra pessoa, o que você acha que é crucial, que ela não pode abrir mão para cuidar dela? Ajuda. Eu acho que... E a ajuda que eu digo não é só de pessoas, é a ajuda de um cuidador externo, né? É a ajuda própria de terapia, psicólogo, acompanhamento, porque a gente sabe que esses cuidadores, eles evoluem com quadros depressivos, ansiosos, né? E a gente tá numa era que isso tá sendo um boom, né, na nossa sociedade com tudo isso que tá acontecendo. Então, isso vai como se fosse um castelo que vai juntando, sabe? Então a gente vai pegando isso e ter um tempo só pra ele, né? Pra ele, por exemplo, se tem família, ficar mais com a outra família, né? Conseguir dividir. Eu acho que a divisão do trabalho, do cuidado, isso é imprescindível, é fundamental. E a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda e de não assumir tudo pra gente. Às vezes até um remorso do tipo, eu vou pagar um cuidador externo, eu vou pegar uma pessoa externa. Mas, né, e aí já dando a minha opinião, acho que se a pessoa tem essa possibilidade financeira, vale muito a pena. Vale muito a pena por conta da saúde mental, né, e física. E então, acho que vale muito a pena, né? E pessoas que não têm, né, esse privilégio, né, de ter essa ajuda, buscar, né, na sociedade. A gente tem alguns programas, né, no SUS e tudo mais que conseguem ajudar a levar o paciente. Tem um programa que ajuda o paciente a acompanhar ele em consulta médica, por exemplo. Legal, idosos que não têm, né, família por perto, eles ajudam a levar fazer esse acompanhamento de consultório. Tem outros que fazem, desculpa te cortar, tem outros que fazem de acompanhamento domiciliar, aqueles que não conseguem sair de casa. Então, é isso. São muitos idosos para pouca estrutura, mas ainda a gente tem um pouco de estrutura para conseguir ajudar, sabe? E não só idosos, todos os pacientes, né? Todas essas pessoas que precisam desse cuidado. Acho bem importante a gente falar isso, assim, falar que a gente tem o SUS e tudo que o SUS oferece. Pra mim é muito importante falar disso. Sim. E acho que também tem algumas escolas de dia, né, que os idosos... Tem, os daycares, tem. É bem legal. Tem os hospitais dias, tem os daycares, né? Tem tanto na parte particular quanto na parte de SUS, que os idosos ficam lá o dia, né? E é muito legal, porque tem muito estímulo cognitivo, Legal. eles têm muita interação, né, com as outras pessoas. É muito legal isso. Muito legal. Eles são fantasiados, então se é carnaval, eles vão... Exato, e ficam jogando lá, tem os amiguinhos, sabe? As paqueras, né, dos idosos. Então, isso ajuda muito, isso facilita muito no cuidado, né? Porque enquanto você trabalha, ele tá lá sendo cuidado, fazendo físio, fazendo as atividades, né? Que às vezes em casa ele nem faria, né? Então, isso é bem legal de... E tem outras coisas também, como programas de idosos em UBS,
né, para fazer dança, no parque também. Então tem algumas atividades assim que ajudam bastante nesse cuidado. Ju, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua área focada no paliativismo, porque eu não sei, me dá a impressão de que é uma área que tem crescido bastante ultimamente. Sim, na verdade a gente sempre precisou de cuidados paliativos, né? Sim. Mas vem vindo, né, com novas regras, novas leis, né, na nossa parte da saúde mesmo, que agora é obrigatório ter, principalmente nos hospitais assim de rede, ter o cuidados paliativos, porque é importante, né? O cuidado paliativo, ele é um cuidado que a gente fala que não necessariamente é de fim de vida, mas a gente tem uma doença aí que não tem um tratamento, e a gente vai cuidar para ter dignidade, né? Nesse resto de vida, né? E isso é muito importante porque volta, né, na conversa sobre autonomia, né? De ver mesmo o que eles querem, né? E o quão digno é esse fim de vida para esses pacientes. Então isso é muito importante, o cuidado paliativo acho que vem crescendo muito, isso é muito importante, não só para os pacientes, mas para os familiares entenderem, né, sobre sofrimento, porque a gente não é só a parte física, é a parte emocional, é a parte espiritual, é a parte social, então são coisas muito interligadas, né, que fazem diferença no cuidado, né, porque não adianta a gente cuidar de uma pessoa, por exemplo, que tem um câncer e tudo mais, só que ele tem um problema social tão importante, ele tem uma dívida tão grande, ele não vai ficar em paz se ele tiver esse problema. Então, são algumas coisas que a gente consegue abranger nesse meio para dar mais qualidade de vida, né, nesse fim de vida e dignidade mesmo. E é interessante o que você falou, porque ele não serve só para o paciente, mas para a família e do paciente também, principalmente, né? Você prepara todo mundo. Exato, e é muito importante, porque tem acompanhamento de psicólogo, né? É acompanhamento multidisciplinar, que a gente chama, né? Porque é isso, não é só o paciente que sofre, a família sofre, a família é angustiada. Ai, será que esse sintoma é normal? Sim. Como que eu posso melhorar isso? Sabe? Às vezes até mais que o paciente, dependendo Às vezes até mais que o paciente. Então tem alguns casos que a gente acompanha a família depois que o paciente falece. Porque é isso, a família fica, né? E quem que vai cuidar dessa família, né? Porque passa por muitos traumas, é muito heterogêneo, né? Cada pessoa sente de um jeito, mas esse cuidado após o ente querido, né, ir e tudo mais, isso é muito importante para a família. O acolhimento é muito importante, porque é isso, tanto o paciente que tem que lidar com a doença, como a família, né? É um baque para todo mundo. Exato. Né? E a gente falou aqui bastante de cuidados paliativos, mas eu queria que você explicasse para quem está em casa o conceito de cuidados paliativos. O cuidado paliativo é um cuidado, né, para doenças irreversíveis, então doenças que não têm, né, tratamento, e a gente vai fazer um cuidado para dar conforto e qualidade de vida, né, para esses pacientes. Então, isso entra tudo, né, igual a gente estava falando, mas são casos, né, que a gente tem uma doença que é ameaçadora da vida, né, que não tem muitas vezes tratamento. Por exemplo, né, nos Estados Unidos, não é o que acontece aqui no Brasil, todos os pacientes que diagnosticam câncer, eles têm até 3 semanas para passar em cuidados paliativos, sendo evoluído o câncer ou não, sabe? Até em cânceres iniciais. Porque é isso, o cuidado é diferente. O cuidado dimensional de todas essas estruturas é diferente. E você pode receber alta, né, do cuidados paliativos. Não é porque ele tem esse cuidado mesmo de sintomas, de emocionais, estruturais, que parecem mesmo nessa doença, que acomete não só o paciente, acomete toda a família, né? Perfeito. E mudando um pouquinho de assunto, assim, acho que a gente acabou já entrando, que é sobre essa geração atual tá se preparando para envelhecer. Sim. O que um jovem pode fazer hoje para envelhecer melhor?
Eu acho que tem muitas coisas. Você tem tempo? Fazer tudo. Mas eu acho que a parte emocional, assim, é muito importante. Cuidar da cabeça. Cuidar da cabeça é muito importante. Eu acho a gente tá numa sociedade com umas alterações, assim, que a gente não consegue entender, né? E isso, querendo ou não, isso vai atravessar a gente daqui a um tempo, né? Quando a gente envelhecer, isso vai atravessar a gente. Pandemias, são guerras, enfim, várias coisas. Então, acho que cuidar da mente é um dos principais pilares, assim. E a parte física, né? A parte emocional e a parte física, né? De cuidar de músculos, porque músculos Sim. são vida, gente. Musculação pra minha velhice. Eu odeio musculação. Exato. E é isso que tá da tia da Mar, que tá limpando Quem falou? preparando pra limpar. E eu também, gente. Eu faço academia pro meu envelhecimento. Eu não faço academia pra ficar forte, nada disso, sabe? Porque é isso, a gente tem que manter nossos músculos. Porque é isso, a gente só vai envelhecer saudável se a gente tem funcionalidade. Se a gente tem autonomia. Se a gente não tem autonomia, a gente não tem. E a parte cognitiva, que é muito importante também, né? Então, é estudar, fazer línguas, fazer instrumentos, tudo que... A interação social, né? A interação social é muito importante. Então, são vários pilares, assim, que ajudam a gente no envelhecimento melhor. Na parte saudável, né? É claro, isso todo mundo fala, né? Alimentação saudável, enfim, tudo isso, mas realmente tem uma relação, né? A gente vê que tem casos de câncer acontecendo cada vez mais cedo, né? E isso, às vezes, nem com um histórico genético e tudo mais. Então, pode ser pelo nosso estilo de vida que a gente tá levando, né? Então, acho que é importante a gente ver todos esses pilares, né? Mas acredito que a cabeça, assim, a mente, acho que é um dos pilares principais pra gente envelhecer melhor. E o social também, né? Tipo, manter as relações, sim, as relações são muito importantes, né? Tem estudos até falando que ele é um fator de proteção, né, para demência. As relações interpessoais, as relações de familiares mesmo, né? Então, por isso que o isolamento social, ele é um fator de risco para demência. Então, por isso que é tão importante a gente sempre colocar, né, esses pais, esses avós em centros de treinamento. Então, tem que ir na academia, mas não pode ir na academia sozinho. Tem que ir na academia, que tem várias pessoas lá, entendeu? Minha mãe mesmo, ela queria fazer pilates. Eu falei assim, você pode fazer pilates, porque ela já faz academia, né? Mas tem que ser com gente, eu quero ser conversando, eu quero gente falando na sua cabeça. Exato. Porque isso faz diferença, né? Igual a gente falou no começo, pega várias partes, né, do nosso cérebro, memória, linguagem, e isso tem uma estimulação cognitiva muito grande. Perfeito. Nossa, muito legal. Aí a gente volta para aquela coisa, né, de que realmente você estimular relações e você, tipo assim, não se isolar. Aí, o que a Ju falou, fazer terapia. Sim. Mas eu acho que é legal pegar e puxar o gancho com o que a Maria falou no outro episódio também, né? A Maria Maia veio aqui e ela falou sobre isso, que o quanto é importante, até depois de mais velho, você tentar estimular, aprender coisas novas, sim, fazer novas atividades, que isso estimula o nosso córtex pré-frontal. Isso vai ajudar, de repente, a evitar um Alzheimer lá na frente. Exato, porque é a nossa reserva cognitiva, sim, né? A reserva cognitiva é uma reserva. Então, se a gente tem uma predisposição a uma demência e tudo mais, porque tem os casos, né, que são familiares, genéticos. Se a gente tem isso e a gente tem uma reserva cognitiva, isso vai aparecer muito mais pra frente, né? Então, até pessoas que não têm fatores de risco, como tabagismo, enfim, mas que tem uma reserva cognitiva boa. Então, isso vai aparecer muito depois, né? Então, a reserva, essa parte da cognição é muito importante mesmo. E a gente treinando desde já, pra gente ser muito 100% na nossa velhice. Uma curiosidade. O que te fez se interessar por entrar e virar geriatra? Ai, gente... Dentro de tantas áreas da medicina. Então... Eu tinha um preconceito inicialmente sobre a geriatria,
porque minha avó teve doença de Alzheimer e eu vi como meu pai lidou com a doença. E eu já tinha feito medicina e tudo mais. E então foi muito difícil eu entender que eu gostava disso, porque eu tive esse preconceito. Você viveu, né? Eu vivi isso e foi muito traumático, né? Como é para a maioria das famílias. E quando eu vi que eu me interessava... Gente, eu amo conversar com os idosos. Então, é tipo, minha consulta são 1h30, 2 horas. Porque, assim, é conversa, é saber da vida, saber da família, é mostrar foto, sabe? Legal. Tipo, eu me interesso muito sobre isso. E acho que devolver uma autonomia para um paciente que perdeu, ou ouvir. Porque é isso, muitas vezes eles só querem ser ouvidos. E a gente percebe isso na consulta médica, que eles só querem conversar. Porque é isso, a partir do momento que você fica idosa, parece que você é isolado da população, né? Tem um etarismo, né, muito grande, e isso te isola de tudo. Então você não pode mais ir no mercado, você não pode mais dirigir, você não pode mais fazer 1000 coisas. E querendo ou não, isso impacta diretamente, né? De como aquele idoso vai lidar com tudo. Então, às vezes, a consulta médica, ele só quer conversar. Então, acho que isso de cuidar, e eu gosto muito de cuidar disso, da finitude, dessa fase da vida que eles ensinam tanto pra gente, né? E ao mesmo tempo a gente tem tanto pra aprender e tanto pra ensinar eles também, né? Então eu gosto muito dessa parte do envelhecer mesmo. E o envelhecer saudável, envelhecer com autonomia, e envelhecer com o cuidado que deve ser, com respeito, porque é isso, tem que ter respeito, né? Muitos, eles perdem toda a família, enfim. É uma conversa que ele não tá presente, que exclui. É um neto que não tem paciência. Que Exato, grosso. porque é isso, porque, gente, todo mundo vai envelhecer um dia. Com né? sorte e saúde. Com né? sorte e saúde, exatamente. dessa Deus frase. quiser. Exato. Então, eles são preciosos. É muito legal trabalhar com isso. Pô, que demais. Acho que tá sendo incrível bater esse papo com você. A gente já tá indo um pouco mais pra reta final. E agora a gente tem algumas perguntas mais bate-bolas. Então são perguntas mais diretas que a gente vai fazer. Tá bom. Mas tão importantes quanto. Uma coisa que os filhos devem fazer pra ajudar os pais no processo de envelhecimento. Acho que respeito. Acho que a empatia pelo envelhecer. Porque eu acho que às vezes a gente perde a paciência e não entende, não se coloca no lugar, né? Então acho que essa parte do respeito, de entender que uma notícia vai abalar muito, uma notícia de uma doença vai abalar muito, que cada pessoa tem o seu tempo, porque é isso, eu acho que a gente coloca nossos pais, né, as pessoas mais velhas num pedestal como se eles não tivessem sentimentos, mas eles são pessoas normais. Sim. Né? E eles sofrem, eles têm a dificuldade para lidar com as coisas como a gente tem, né? E então acho que dar esse espaço, esse respeito para eles, acho que é essencial. E dá pra viver muito e viver bem? Ah, dá! Tem que dar, né, gente? Acho que dá, sim. Acho que dá pra viver bem. Mas é isso, acho que é saber os nossos limites, né? Cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa saúde mesmo, física, mental, que eu acho que é isso que vai levar a gente, assim, pra longevidade. Não, maravilhoso. E uma um pouquinho mais polêmica aqui, mas que eu queria colocar, que é sobre as instituições de longa permanência. Como que a gente quebra o tabu de que tomar essa decisão é abandono? Não é abandono, né? Não é. Não é abandono. Eu acho que quando as pessoas entenderem que a gente precisa de ajuda, né, para cuidar do próximo, eu acho que isso vai ficar um pouco mais fácil de lidar, né? Porque é isso, e entra de novo nessa parte da sobrecarga do cuidador, porque a gente só tá dividindo um pouco a carga pra gente dar conta da nossa vida e dar um melhor cuidado, né, pra aquela pessoa que a gente ama e tudo mais. Exatamente. Eu coloquei, meu pai, por exemplo, teve uma dificuldade muito grande de colocar minha avó numa instituição de longa permanência, mas na reta final de vida dela, quando o Alzheimer dela já estava bem avançado. Mas foi a melhor escolha que a gente fez. Porque ele estava sobrecarregado, a família estava sobrecarregada, e ela foi cuidada dignamente, né, num espaço acolhedor, num espaço seguro,
né? Que muitas vezes tem muitos profissionais que ficam 24 horas disponíveis, né? Tem instituições de vários níveis, né? Até dos pacientes que são muito dependentes, até os independentes. E quando entra na clínica, né, na instituição de longa permanência, tem essa análise, né? Eu lembro que com meu pai, ela fez, você vai precisar de alguém sempre que você for andar por causa da sua... Então eles veem o nível de dependência. Eles sabem o nível da dependência, se consegue fazer xixi, né, sozinho, enfim, que consegue usar o banheiro sozinho, se consegue andar, porque é isso. Eu acho que a gente tem que dar, né, para nossa pessoa amada a dignidade, uma qualidade de vida, né? E que às vezes a gente estressado, a gente dentro de casa, a gente não vai proporcionar isso. Né? Então eu acho que a gente dói, porque eu sei que meu pai, pra ele doeu muito colocar ela em uma longa permanência, passei por isso, mas é entender que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode no que a gente tem. Sim. Né? E muitas vezes a gente vai ser julgado, sim, né? Porque isso é muito julgado, mas só a gente sabe a dor que a gente passa, né? E só a gente sabe as limitações, as dificuldades. Então, é saber que você tá fazendo o melhor naquele momento, com o que você consegue, com o que você pode. E muitas vezes, uma coisa que eu aprendi nesse processo do meu pai é que muitas vezes o ambiente doméstico, ele não é o mais indicado. Exato! Milhares de coisas. Por várias coisas. Até por conta da dependência. Às vezes é um banheiro que não passa uma cadeira de roda. Ou um tombo que ele pode tomar porque ele tá sozinho. Exato! E não tem uma estrutura. Então, às vezes, ele vai ser até melhor cuidado, mas no caso de estrutura mesmo, amparado em outro lugar do que realmente em casa. Perfeito. E quanto mais cedo eu me preocupo com a velhice, melhor eu envelheço? Com certeza! Porque é isso, a gente se preocupa com a velhice antes, então a gente vai ter reservas. É reserva muscular, reserva cognitiva, reserva mental. Então acho que quanto mais a gente pensa que a vida é muito 20, 30, mais anos, né? Pra frente, eu acho que isso a gente consegue ir com mais clareza e com mais leveza também, sabe? E eu acho que a culpa, porque eu sinto que os nossos pais, ou enfim, que eu tenho mais contato assim, eles carregam muita culpa do que eles fizeram anteriormente, não deveriam ter feito isso, deveriam ter começado, por exemplo, deveriam ter começado a academia com 20 anos, não deveriam ter iniciado a fumar com 16 anos, entendeu? Até financeiramente também, né? Às vezes financeiramente, exatamente, porque é um estresse, igual a gente falou, é uma esfera de estresse, né? A parte social é uma esfera bem importante de estresse. Então, acho que a gente se organizar, né? Mas não ficar sem ansiedade, né? Também, né? Porque a gente já vive num mundo muito ansioso, né, gente? Mas não a ansiedade de envelhecer, mas fazendo o que a gente pode todo dia, né? Vivendo aquele momento pra gente chegar bem lá pra frente. Perfeito. Muito bom bater esse papo. A gente já tá encaminhando pro final. E a gente sempre faz uma pergunta que é pedir uma indicação de 3 coisas. Tá. Podem ser livros, pode ser restaurante, pode ser um passeio, pode ser filme, enfim. Olha, mais nessa fase de idosos, assim, né? Acho que é muito legal essa parte de levar idosos em parque, né? Principalmente para ter contato com a natureza. A natureza traz uma vitalidade, eu sou suspeita, mas gosto muito disso. Restaurante, pode ser aqui em São Paulo? Pode. Deixa eu pensar. Olha, tem um restaurante muito bom no Higienópolis que chama Tapo, que é de italianos. Ah, não conheço esse. Tapo? Tapo. Gente, muito bom. Carbonara é maravilhoso. E um café novo que abriu na Barra Funda, que chama Ronin, que são 3 ex-chefes que eles cansaram dessa parte de restaurante e
Fizeram um café super pequeno, assim, mas é maravilhoso. Entrega tudo no café. Eu também, já pega, se você é de São Paulo, sua avó também já leva ela pro café. Exato. Café. Idosos gostam de café, mas só até as 5 horas da tarde. Senão altera o sono. A médica autoriza, mas empates, tá bom? Ela indica, mas ela também desindica. Exato, descafeinado depois das 5. A gente brinca que eu sou uma senhora idosa, porque eu gosto de várias coisas de idoso, tipo chá, creme de papai com licor de cassis. E eu fiz isso, eu só tomo café até 4 horas da tarde. Não pode. Descafeinado. Isso participa da higiene do sono. Que é muito importante. Ai, gente, foi muito legal, Ju. A gente muito te obrigada. agradecer por ter batido esse papo com a gente. Acho que é um assunto muito importante, que às vezes não é tão falado. A gente tratou damos várias dicas, Sim. né? E a gente queria te agradecer por estar aqui. Obrigada. Pedir pra você deixar suas redes sociais, enfim, pra quem quiser. Se alguém quiser passar com a Ju, ou Exato. pra Ju agora. Muito obrigada, meninas. Adorei o convite. Esse tema é muito a ferida lá no fundo da gente, sabe? Não é porque eu sou geriatra que eu sei lidar com isso também. Quando na parte pessoal, a gente esquece tudo. Mas é importante a gente falar, igual eu falei, é importante a gente falar sobre vida, mas é importante a gente falar sobre, né, a morte, sobre como a gente quer, né, esse fim de vida e principalmente como os nossos entes queridos, nossas pessoas amadas querem esse fim de vida para elas, com respeito, com dignidade. E então me sigam lá no Instagram, é @doutorajuliana.jorge. Depois as meninas vão deixar no... Sim, vai estar aqui na tela. E é isso, gente, muito obrigada. Então é isso, gente. A gente chegou no final. Esse foi mais um episódio do Surtei. Mas tô bem. O podcast pra falar real sobre os surtos, os quase surtos, os surtos imaginários, os mini surtos e tudo aquilo que pode estar te atravessando aí. Muito obrigada por ter escutado a gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Surtei, mas tô bem, pode. Tanto no TikTok quanto no Instagram. Seguir nosso Spotify, dar 5 estrelas e se inscrever no nosso canal do YouTube. Gente, isso ajuda muito pra gente conseguir chegar ainda em mais pessoas. Então, por favor, ajudem a gente. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Surtei! Mas tô bem. Eu sou a Beatriz Pessoa. Eu sou a Marcela Freire E sejam bem-vindos ao nosso podcast.